Fala rapaziada, que é Cícero Trum. Mário Jorge Lobo Zagallo sempre foi um jogador que se destacou não só pela sua habilidade, mas também por ser um jogador muito disciplinado taticamente. Além disso, era um líder em campo e se dava muito bem com todos os jogadores. Por isso, era já esperado que quando ele se aposentasse, se tornasse professor para uma nova geração. Seu primeiro trabalho foi no Botafogo, justamente um ano depois de se aposentar como atleta. A seleção brasileira vinha obtendo resultados ótimos e um grande futebol em 70, fazendo goleadas nas eliminatórias. E o trabalho do então treinador João Saldanha estava indo muito bem. Contudo, o treinador estava tendo alguns atritos com os jogadores que eram peças-chaves do grupo, como Gerson, Tostão e Pelé. Dizia-se também na época que o presidente do país exigia que Saldanha fizesse algumas convocações, o que ele era totalmente contrário, e dessa forma acabou demitido. Zagallo então foi convidado por João Avelange para assumir a seleção brasileira. Acredito até que o fato de ter jogado com a maioria daqueles jogadores, já ter um bom relacionamento com ele, por ter se aposentado há pouco tempo, fez com que ele fosse visto como o nome ideal aí para comandar a seleção pela CDB. Com suas fortes convicções e personalidade, Zagallo já chegou fazendo mudanças, a principal delas o estilo de jogo. Na época, a maioria das equipes ainda jogavam num 4-2-4. Inclusive, a seleção de Saldanha era escalada assim. Zagallo mudou a formação para 4-3-3, povoando mais o meio de campo, e o grande desafio do treinador era encaixar tantos craques em um só time. 5 jogadores faziam funções de camisa 10 em seus times: Gerson no São Paulo, Rivelino no Corinthians, Pelé no Santos, Jairzinho no Botafogo e Tostão no Cruzeiro. Na seleção de 70, Gerson fazia mais ou menos a função que hoje chamamos de segundo volante, movimentando-se do setor direito do campo para o meio e buscando o jogo para dar bons passes, lançamentos e chutando de longa distância. Dava um combate inicial na marcação até a linha de meio de campo, mas não voltava muito mais do que isso. Rivelino fazia duas funções. A primordial era como meio de ligação, mas posicionado mais à esquerda, criando jogadas, aparecendo para finalizar, e sua segunda posição era como ponta esquerda, já que quando havia possibilidade caía por ali em velocidade para puxar a marcação. Pelé fazia uma função de segundo atacante, basicamente o que ele sempre fez na carreira. Foi o único que não precisou mudar seu posicionamento, justamente por ser o melhor jogador da história nessa função. Por isso tinha liberdade para se movimentar e aparecer na área e finalizar. Jairzinho caía pela ponta direita do campo e entrava com muita frequência na área para finalizar, tanto é que foi o artilheiro dessa Copa. Tostão era o centroavante, e o que sempre era dito na imprensa era que ele e Pelé não podiam jogar juntos, pois tinham a mesma função em campo. Tostão realmente não atuou como centroavante apenas dentro da área. Quando o Pelé ficava mais à frente, ele recuava para buscar o jogo, ou caía mais pela esquerda quando o Rivelino estava pelo meio. A verdade é que Zagallo conseguiu fazer os 5 jogadores jogarem para o time. Eram 5 atletas com muita vontade de vencer e que eram craques demais. Clodoaldo era o único homem realmente de marcação nesse meio de campo, correndo por 2, fechando os espaços. Piazza sempre foi volante. Zagallo recuou para a zaga, o que foi uma jogada de mestre, até porque deu muita técnica na saída de bola, mas Piazza auxiliava Clodoaldo na marcação do meio de campo, se adiantando um pouco e dando botes mais à frente. Já os outros jogadores fizeram suas funções de sempre: Brito na defesa, Everaldo na esquerda, Félix no gol, obviamente, e Carlos Alberto com seu fôlego inacabável, tendo liberdade para atacar com muita frequência pela direita, fazendo tabelas com Pelé e Jairzinho. Dessa forma, Everaldo não subia muito ao ataque, e o Brasil sempre tinha pelo menos 3 jogadores na linha defensiva: Brito, Piazza e Everaldo. Zagallo apostava muito na velocidade e não procurava jogar no campo do adversário, do jeito que Saldanha cobrava que os jogadores fizessem. O time teria mais posse de bola e agressividade no time de Saldanha, mas na forma de Zagallo jogar, evitava a retranca do adversário, dando a bola para ele, e com a agilidade de seus jogadores conseguia ter contra-ataques mortais. 9 dos 19 gols do Mundial de 70 marcado pelo Brasil foram de contra-ataque. O que Zagallo fez com a seleção de 70 já era o suficiente para colocar ele entre os maiores treinadores da história do futebol, mas Zagallo era muito predestinado e ele podia mais e queria dar muito mais para o futebol. Seguiu sua carreira comandando o Fluminense em 71, foi campeão carioca, depois se aventurou no Oriente Médio, dirigiu a seleção do Kuwait, treinou o Al Hilal e foi campeão árabe com o clube em 79. No começo dos anos 80 comandou a seleção da Arábia Saudita e mais tarde os Emirados Árabes. Nessas idas e vindas do Oriente Médio para o Brasil, esteve em frente a todos os grandes times cariocas do período: o Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Bangu.
A convite do treinador Carlos Alberto Parreira, Zagallo foi seu auxiliar e ajudou a projetar o time tetracampeão. A seleção de 94 estava muito desprestigiada, sofreu nas eliminatórias e não conseguia agradar a torcida, pois não jogava o futebol bonito que o Brasil sempre apresentou. Zagallo trouxe ao grupo de atletas a confiança e incentivava a criatividade dos jogadores. A figura dele já era fonte de inspiração para o grupo, mas além disso ele também era motivador, diferente de Parreira, que era mais teórico e complacente. Vendo a seleção de 94 em campo atuando, percebe-se que o time era a cara de Parreira. Muita cadência e valorização da posse da bola, deixando apenas Bebeto e Romário mais livres para criar. Até Zinho, que foi um jogador de muita engenhosidade, fez um futebol bem burocrático. Raí não se encaixou no meio de campo, também por esse motivo. Então acredito que o velho Lobo teve realmente um papel mais motivacional neste grupo. Parreira saiu e Zagallo assumiu novamente a seleção. E de cara já vimos um futebol mais ofensivo nas eliminatórias, na Copa América de 97 e também na Copa das Confederações. Inclusive essas duas vencidas pelo time de Zagallo. Com relação ao time de 94, a seleção de 97, que foi base para o vice-campeonato mundial de 98, tinha grande criação no meio de campo. Com as seleções lado a lado, percebemos que em 94 o time contava basicamente com 3 volantes. Mazinho não era volante no esquema tático, mas em campo não acrescentava tanto o que deveria ofensivamente, assim como o Zinho, que apesar de participar um pouco mais do jogo, não riscava muito e ficava muito preso do lado esquerdo. Em 97, Dunga era o único volante com função exclusiva de proteção. Flávio Conceição aparecia muito no campo ofensivo com velocidade, puxando contra-ataques e buscando finalização, com seu bom chute. Leonardo e Denilson criavam muito e participavam demais das jogadas. Denilson em muitos casos virava até um ponta esquerda e acabava se tornando um terceiro atacante. Os laterais também apareciam mais no campo do adversário, principalmente com Roberto Carlos pela esquerda. A imprensa queria muito que Luxemburgo fosse o técnico da seleção nessa época. Vinha se destacando com muitos títulos conquistados por Palmeiras e Corinthians nos anos 90. Considerando que Zagallo já era ultrapassado, foi essa a origem do desabafo do tetracampeão ao ser campeão da Copa América. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. O time que venceu a Copa das Confederações tinha algumas caras diferentes, mas o mesmo sistema. Com Dida no gol, Júnior Baiano no lugar de Gonçalves, Juninho substituindo Leonardo e César Sampaio no lugar de Conceição. Na Copa de 98, Rivaldo entrou no lugar de Edenilson, formando o time ideal de Zagallo, que perdeu Romário por lesão, mas teve Bebeto, e isso deu ainda mais movimentação ao ataque, já que Romário era um centroavante e Bebeto um atacante de mobilidade. Era um time com a cara de Zagallo, dando liberdade de criação aos homens de frente. A equipe não venceu a Copa, mas fez uma ótima competição. Perdeu para a França porque os europeus eram realmente melhores, de uma seleção fantástica e superior à do Brasil. Após sair da seleção, Zagallo teve um grande ano em 2001 comandando o Flamengo. Ele era o técnico do Mengão naquele inesquecível gol do Petkovic aos 43 do segundo tempo, de falta sobre o Vasco da Gama. Mais importante que isso, foi o título da extinta Copa dos Campeões, que dava uma vaga direta na Libertadores do ano seguinte. E encarou o São Paulo de Luiz Fabiano, França e Kaká na grande final. E aquele time ainda driblou o fato de ter um atrito entre os principais jogadores do time, Edilson e Petkovic, que nem se falava. Quando um fazia assistência e o outro marcava o gol, cada um ia correr para um lado diferente para comemorar. Esse tipo de problema afeta o grupo, mas Zagallo conseguiu manter os atletas determinados dentro de campo independente disso. Aquela equipe do Flamengo tinha um estilo semelhante ao da seleção de 98, e com uma finalidade de obter o contra-ataque em velocidade que Zagallo sempre gostou. Leandro Ávila era o cabeça de área, que protegia a defesa e raramente dava passos próximos à grande área adversária. Rocha saía um pouco mais para o jogo, era o outro volante e fazia uma função parecida com a de César Sampaio na seleção de 98. Beto era mais um integrante desse meio de campo, e ao meu ver era a única diferença com relação ao último trabalho de Zagallo. Ele fazia mais um meia central, junto com Rocha, mas o professor o posicionava ali, justamente para ele deixar ele livre e fazer o que mais gostava, buscar a bola de trás e puxar contra-ataque, tendo liberdade para finalizar inclusive. Petkovic era o cérebro do time, um camisa 10 articulador e o grande craque. Na frente, dois atacantes que sabiam jogar com a bola no pé, tinham muita velocidade e leveza e finalizavam bem, Edilson e Reinaldo, muito parecido com o que Bebeto e Ronaldo faziam em 98 e Tostão e Pelé faziam em 70. Zagallo participou também aí da seleção de 2006 de Parreira, mas acredito que era mais pelo lado motivacional mesmo, e não tático. Porém aqueles jogadores eram atletas
que já estavam consagrados em sua carreira. Muitos deles já haviam sido campeões mundiais anteriormente e tinham ganho quase tudo aí por seus clubes. Portanto, eu acho que acabou não fazendo muita diferença. Parreira ainda tentou encaixá-los aí no time da melhor forma possível, aquele quarteto fantástico que a gente lembra com Adriano, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. Porém, a gente já sabe que Ronaldo já estava acima do peso, Ronaldinho era mais um showman do que jogador, e jogador de velocidade mesmo, da forma como o Zagallo sempre gostou, só Kaká tinha desses quatro. E do jeito que o time jogava, eu acredito que era totalmente moldado por Parreira. Zagallo não teve influência nenhuma nesse time, até porque era um time que não explorava contra-ataque, e sim, trabalhava muito a bola, tinha posse o tempo todo e ditava o ritmo do jogo, explorando muito pouco a velocidade dos seus jogadores. Na era dos ismos, aí no futebol, a gente tem o dinizismo em alta, deveríamos reconhecer o zagalismo como a ideia de que um time de futebol deve explorar o talento de seus jogadores. Pouco importava o que eles faziam e a maneira como jogavam em seus times ou por onde passaram, e sim explorar a liberdade do talento deles em campo. Bastava apenas posicioná-los dentro de sua formação que tudo daria certo. Diferente do método atual, que é um método europeu, onde valoriza-se mais a disciplina tática. Então a seleção de 70 acaba sendo solução e também vilã aí dos técnicos que passaram pela seleção brasileira e passam até hoje. Solução porque foi possível encaixar os melhores jogadores do time, mesmo eles jogando na mesma posição. E vilã porque é muito difícil fazer isso acontecer dentro de campo. Então a cobrança do povo e da imprensa sempre foi muito forte e continua sendo, porque se Zagallo fez, você também consegue. Espero que tenham gostado desse vídeo, galera, e se gostaram eu peço que me ajudem se inscrevendo no canal e também curtindo esse vídeo. Muito obrigado pela atenção e um abraço.